Quantos estão com fome e sede da palavra de Deus? Digam amém. Eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você hoje. Essa mensagem de hoje eu iria ministrar na quinta-feira. Nós estamos numa série de salmos às quintas-feiras aqui. Já ministrei algumas semanas aí sobre vários salmos e eu ia ministrar esse salmo na última quinta-feira, mas nós tivemos a formatura da Escola de Servos e também do DNA, e por isso na última quinta-feira eu ministrei uma palavra sobre os talentos. Então hoje resolvi falar sobre o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E se você pode, então, abra a sua Bíblia no Salmo 23 ou acompanhe com a gente projetado no telão para que a gente possa ler juntos e aprender as verdades desse salmo muito conhecido que abençoa demais as nossas vidas. Diz assim a minha tradução: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eles vão botar no telão aí, não vão botar? Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e me faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, um salmo muito conhecido. Provavelmente muitos aqui até citam ele de cor, mas eu quero pedir que ainda diante de uma palavra conhecida, o Senhor possa renovar todas as coisas e nos ensinar hoje algumas coisas que precisamos aprender sobre o Salmo 23, sobre o pastor do Salmo 23, sobre o Senhor do Salmo 23, em nome de Jesus, amém. Queridos, quem escreveu o Salmo 23 foi Davi, foi um dos 73 salmos que ele escreveu. A Bíblia tem 150 salmos. Dos 150, os primeiros 42 salmos foi Davi que escreveu. Dos 150, 73 salmos ele também escreveu. Davi escreveu 73 dos 150. Moisés escreveu alguns, Salomão também outros salmos, mas a maior predominância foi Davi que escreveu. E alguns estudos teológicos aí revelam que quando Davi escreveu o Salmo 23, que é conhecido como a pérola dos salmos, ele estava vivendo um momento de fuga, um momento de desespero, um momento de perseguição, e Deus proporcionou para ele refrigério. E é curioso porque o Salmo 23 não foi escrito como um salmo. O Salmo 23 se tratou de uma oração que Davi fez a Deus, uma oração num momento de dificuldade, pastor Edson, que ele estava vivendo. É como quando você está vivendo um momento difícil, ou um momento de livramento que Deus te deu, ou um momento de desafio na sua vida, e que você resolve fazer uma oração a Deus e eternizar essa oração escrevendo ela. Foi o que aconteceu. Então, naquele momento, Davi resolveu falar com Deus, e ele resolveu utilizar uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem tratava-se daquilo que Davi conhecia bem. Ou seja, Davi ele era um pastor de ovelhas, e por isso, por ser um pastor de ovelhas, conhecia muito bem as atribuições de um pastor de ovelhas sobre uma ovelha. E aí ele resolveu colocar Deus na figura desse pastor de ovelhas, trazendo a ideia do que ele estava vivendo e do que esse pastor, que era Deus, fazia na vida dele. Então, o Salmo 23, ele é formado de 105 palavras. 105 palavras na tradução NVI, que traduzem as 105 palavras as duas
primeiras palavras. As 105 palavras do Salmo 23 fazem menção especificamente às duas primeiras. E as duas primeiras palavras do Salmo, elas são o Senhor. O Senhor. Repita comigo, o Senhor. Mais forte, o Senhor. Isso. Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou nada me faltará. Então, tudo o que diz respeito às 105 palavras do Salmo 23 tem a ver com o Senhor. Porque uma coisa é você saber tudo sobre alguém, outra coisa é verdadeiramente você conhecer esse alguém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, dentro das suas relações, de repente uma pessoa que você não conhece, mas que você tem uma certa impressão sobre essa pessoa. Você fez alguns julgamentos sobre essa pessoa. E aí, quando você encontra com essa pessoa, você fala assim, sabe, eu não vou com a cara de fulano. Quem já aconteceu isso? Não vou dizer o santo não bateu porque não convém aqui hoje, né? Aquela coisa, não sei, eu tenho alguma coisa. Não... E aí, você conversa com as pessoas que conhecem essa pessoa e você fala, não, fulano é uma pessoa incrível. Não, mas eu acho ela assim, eu acho ele assado, eu acho ele desse jeito. Então, você pode saber muita coisa sobre alguém, mas ainda assim, você pode não conhecer esse alguém. Eu me lembro que eu preguei um dia aqui, Juliana, e eu falei isso. Você pode saber muito sobre alguém, mas você pode não conhecer esse alguém. Por exemplo, a gente sabe muita coisa sobre Neymar. A gente sabe que ele vive de atestado médico, não é verdade? Mais um aí, tá de licença novamente, é o sonho de consumo, recebendo 100 milhões, é 100 milhões que ele ganha por mês? É 100, Julio que sabe. Então a gente sabe muito sobre Neymar, a gente sabe que ele joga lá na Arábia, a gente sabe que ele é milionário, a gente sabe que ele teve o segundo filho agora, a gente sabe que ele teve várias esposas, a gente sabe que ele traiu várias esposas, a gente sabe as fofocas do Neymar toda, mas a gente sabe muita coisa sobre ele. Mas quem aqui conhece Neymar? Conhece? Ninguém? Você conhece? Não conhece. Ninguém conhece Neymar. Da mesma forma, Simone, a gente pode saber tudo sobre o Senhor, mas ainda assim, em alguns momentos, a gente pode não conhecê-lo verdadeiramente. A gente pode vir à igreja no domingo de manhã, nas quintas-feiras, a gente pode ouvir muita coisa sobre ele, a gente pode ler a palavra e ter algumas referências sobre ele e ainda assim não conhecê-lo verdadeiramente. E o salmista, ele traz para nós a ideia de que para conhecer Deus, não basta ler as escrituras. Para conhecer Deus não basta orar e falar com ele. Para conhecer Deus é indispensável você experimentá-lo. De alguma forma, o salmista ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando o salmista diz isso, ele traz para nós a ideia de que nós devemos experimentar o Senhor, de que nós devemos provar da sua bondade e de quem verdadeiramente ouvimos falar que ele é. Porque senão, serão apenas comentários de alguém que sabe muita coisa sobre esse alguém. Davi, ele não só sabia muita coisa sobre o Senhor, como ele conhecia muito bem. Por isso eu quero dizer para você que muita gente conhece o Salmo 23. Muita gente sabe o Salmo 23 de cor. E quando eu comecei a ler, algumas pessoas até diziam, não precisa nem ler, não precisa nem projetar no telão. E eles nem botaram, não foi de propósito. E eu fiquei olhando um monte de vezes para ver se iam botar. Porque não precisa abrir, não precisa ler, porque eu já sei, porque eu já conheço o Salmo, porque eu já decorei. Muita gente conhece o Salmo 23, mas nem todo mundo que conhece o Salmo 23 conhece o pastor do Salmo 23. Conhece verdadeiramente quem é o Senhor do Salmo 23. E Davi traz para nós realmente isso, que ele conhecia quem era o Senhor. E uma das formas de você compreender ou conhecer algo ou alguém, quem realmente é trazendo a ideia do que não é. Porque Davi ele diz, o Senhor é. E eu queria perguntar para você,
Se Davi disse que o Senhor é o seu pastor, o que o Senhor não é? E isso começa a descortinar para nós sobre expectativas frustradas. Porque muitas pessoas, elas se frustram com Deus. A gente não fala isso, mas a gente pensa. A gente tem medo de ser castigado. E a verdade é que em muitos momentos na nossa vida, nós vamos nos frustrar e nos decepcionar com o Senhor. Com o Senhor do Salmo 23? Não com esse. Com o Senhor que nós projetamos ou idealizamos. Porque diante de expectativas frustradas, diante de esperas que nós temos, diante daquilo que aguardamos e imaginamos que Deus irá fazer na nossa vida, ou que o pastor do Salmo 23 irá fazer na nossa vida, e Ele não fez, e a gente se frustra. Por exemplo, no Covid, muitas foram as vezes que eu orei por pessoas para que elas fossem curadas e elas morreram. Como compreender que o Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta, se eu tenho a convicção de que Ele vai curar e Ele permitir que a pessoa morra? Quando as expectativas elas são frustradas, inevitavelmente nós entramos em conflito sobre compreender quem realmente é o Senhor e quem Ele não é. E eu queria começar dizendo para vocês aqui nessa conversa nossa, Ricardo, quem o Senhor não é. Ele não é o quê? Ele não é alguém que está o tempo todo para satisfazer as nossas necessidades. Nós estamos agora no Natal, e o período do Natal é um período incrível, né? Onde a alegria parece que ela toma conta, uma espécie de encanto, ela vem sobre nós, as lojas elas ficam enfeitadas, as músicas, as luzes, e aí a gente normalmente tem a ideia de estar um pouco mais generoso, e aí essa ideia do bom velhinho, o bom velhinho que sempre encanta as crianças, que quando a gente vai no shopping com Mirella e Tito, ele está lá, eles não sabem, as crianças não sabem, mas ele está ali por dinheiro. Ele está ali porque ele é pago para bater foto com aquelas crianças. É um mercado que existe. Mas para Mirella e Tito, tudo é uma fantasia. Para Mirella e Tito, ele é um bom velhinho que está ali para agradar, para dar balinha. Então, muitos de nós temos a ideia de que Deus, ele é um bom velhinho. Deus é o vovô, aquele vovô. E para que serve os avós? Para que serve Élvia? Para estragar os netos, para dar tudo o que precisa, tudo o que quer, para fazer todas as vontades, para quebrar todas as barreiras, para que não haja limites. É de madrugada, é de noite, é de tarde, não, eu quero, cara, tadinho, dá para ele. Será que o pastor do Salmo 23 é essa figura que tudo o que você pede a qualquer momento está disposto a te dar? Será que o Senhor é esse bom velhinho dentro dessa figura que tudo que você pede, Ele está prontamente atento a oferecer a você? Claro que não, porque ninguém vive recebendo somente o sim. Ninguém vive uma vida onde tudo o que quer e deseja possui. Eclesiastes no capítulo 9, Salomão, no final da vida dele, ele não encontra sentido para tudo o que ele tinha e conquistou. Eu citei ainda há pouco o Neymar, eu vou citar ele novamente. Você imagina, com todo respeito, a vida desgraçada que é do Neymar. O cara vive uma vida desgraçada, porque a gente, quando olha para a vida dele, a primeira coisa que a gente pensa, famoso e tem dinheiro. Mas isso para ele é uma maldição, porque ele não pode fazer nada que uma pessoa comum possa fazer. Neymar não pode ir no shopping, Neymar não pode sentar numa pizzaria com os amigos, ele não pode ir numa hamburgueria, Neymar não pode ir num parque de diversões sem que o parque seja fechado. É uma pessoa que não tem liberdade para nada na vida, sim ou não, queridos? E com o dinheiro que ele tem, tudo que ele quer ele pode comprar. Salomão, ele diz, tudo o que os meus olhos desejaram, eu não neguei a eles. Pensa num negócio desse, tudo que ele queria, tudo que os olhos desejaram, ele quis e ele comprou. E ele ainda diz que não conseguiu ter paz, sossego e felicidade com isso. Porque a vida, ela precisa ter os desafios.
A vida que faz sentido é uma vida onde nela vai haver possibilidades e impossibilidades. A vida, ela é feita de também restrições e limites. Se o bom velhinho ou a boa velhinha permite que os netos façam tudo, em algum momento os pais vão ser os limitadores que vão dizer: você não pode tudo. Porque quando a criança recebe tudo o que ela quer, quando ela crescer, ela se torna alguém que não tem limites, que não tem noção da vida. Então, pessoas que foram criadas dentro de uma bolha, recebendo toda a atenção e recebendo tudo o que queriam, quando crescem, se frustram. Se tornam adultos irresponsáveis. Se tornam pessoas que, de alguma forma, quando o universo não conspira ao seu favor, questionam a Deus, questionam a sua bondade, questionam o seu amor. Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, não permitiria que essas coisas acontecessem na minha vida. Só que Davi, ele está sendo perseguido. Davi, ele está sendo alvo de morte. E ele se encontra no deserto, e ele resolve escrever o Salmo 23, e mesmo correndo perigo de morte, ele diz: o Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada. O Charles Spurgeon diz que, de todo o Salmo 23, a palavra que contém maior doçura é quando Davi diz: o meu pastor. Repita: o meu pastor. Davi, ele não fala: o Senhor é o pastor da humanidade, o Senhor é o pastor do mundo, como o João 3,16, porque Deus amou o mundo. E quando a gente fala porque Deus amou o mundo, a gente até compreende, mas fica um pouco distante para nós, porque a gente é colocado no meio de um rebanho, no meio de 7,2 bilhões de habitantes, porque Deus amou o mundo. Agora, quando Davi diz: ele é o meu, ele é o meu pastor, é de uma forma subjetiva, é o pastor da minha vida, porque eu posso ser a 100ª ovelha que me perdi, e ainda assim ele deixará as 99 e ele sairá em busca de mim. Por quê? Porque ele me ama, porque ele cuida de mim, porque ele se preocupa comigo. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi sabia o que era ser um pastor. E pastores de ovelha, eles têm por característica o cuidado total com as ovelhas. Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Mas isso é incoerente, porque muitas coisas na vida me faltam. Então, como que Davi escreve? Porque ele estava sem paz. Ele estava sem paz, porque ele estava sem os amigos, ele estava sem a família, que já tinha morrido a família dele toda. Saul matou todo mundo. Ele estava em luto. Ele estava sem a companhia da esposa dele, Mical, que era filha de Saul. Então pouca coisa ele tinha, mas ele ainda escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma conjugação futura, porque no presente ele tem. Por isso que eu digo que o nosso problema não é o amanhã, queridos. O nosso problema não é o hoje, é o amanhã. Porque quantos aqui tomaram café? Levanta a mão. Você tomou café? Os que não tomaram, não quiseram, provavelmente, ou saíram de casa em jejum porque não quiseram. Então o problema nosso não é a falta de pão hoje, porque apesar das dificuldades hoje teve. Mas e amanhã, Rafael? Porque o nosso problema é o amanhã, e o amanhã não existe, porque o amanhã é projetado segundo um lugar que não existe ainda, porque quando o amanhã chegar, se tornou hoje. Então o nosso problema é sempre com o excesso de futuro. O nosso problema é sempre com a ansiedade, com a pré-ocupação. Eu estou falando de alguém que está sendo perseguido, está sendo cercado pelos inimigos, e ele resolve dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele estava num deserto. Ele estava vivendo um período de deserto. Se você está vivendo um período de deserto na sua vida, você precisa entender que algumas coisas vão ter que ser decididas nesse deserto. De que forma você vai lidar com o deserto? E eu anotei algumas aqui. A primeira forma que você pode lidar com o deserto, a primeira delas,
é você sofrer. É você achar que é o fim. É você achar que acabou. É você achar que não tem jeito. É você simplesmente dizer, agora, essa aqui eu não consigo. Essa pancada foi demais, é o meu fim, acabou. Então a primeira maneira de se lidar com o deserto pode ser se abraçando a ela e dizendo, não, é o fim, acabou, eu vou sofrer mesmo. E o sofrer por sofrer. Não um sofrer condicionado a alguma coisa que vai aperfeiçoar em mim. Não. A segunda coisa é me agarrar. É colocar, como eu disse, na mochila. Não, eu vou pegar isso aqui e eu vou colocar na mochila. Isso aqui é o meu karma. Isso aqui é a minha vida. Sabe, eu tenho que viver com isso aqui. Eu tenho que passar por isso aqui. Eu tenho que viver a vida inteira com isso aqui. É gente que resolve abraçar o problema, como aquele homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos, e Jesus faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Aí ele diz, não tem ninguém. Ele podia dizer, eu quero, mas ele está cheio de tanta amargura, de tanto tempo ali, de tanta repugnação dos outros, que ele fala, não tem ninguém. É gente que está cheia de desculpa. E eu preguei na quinta-feira e eu disse que quem é bom em dar desculpa na vida, não vai ser bom em mais nada. Então você pode agarrar, botar na mochila e viver. Ou você pode também analisar essa dor, esse deserto. Analisar como? Entrando em contato com ele. Porque, queridos, o sentido da vida não está em um lugar aqui na terra. O sentido da nossa vida não está em concluir um curso, em passar numa prova, num vestibular, ou achar uma porta de emprego, ou um milagre acontecer. O sentido da vida não está em algo que ainda não aconteceu. O sentido da vida está na jornada. É no presente. É no desfrutar daquilo que está se vivendo hoje. Por isso, se você está vivendo um tempo bom, aproveite esse tempo. Mas se você está vivendo um tempo ruim, por que não aproveitar esse tempo? Por que não entender que talvez esse tempo na sua vida possa fazer com que você seja um ser humano melhor, mais resiliente, mais convicto das suas limitações, mais experimentado diante da sua fé e das impossibilidades que Deus quer. Você pode também, sem óculos não consegui ler, a letra está pequena, aceitá-la, aceitar isso. Ou você pode transformar tudo isso numa mola propulsora, em alguma coisa que vai produzir alguma coisa boa de você mesmo. Agora, se você se autocomiserar, se você tiver pena de você, se você se auto-sabotar, se você achar que você não merece, que você não pode, que você não consegue, visivelmente você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a vida, ela é feita de momentos bons e ruins. Davi, ele quando escreveu o Salmo 23, ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar, para dizer, não fui eu que fui na casa do meu pai e disse que queria ser rei. Foi o Senhor que mandou Samuel lá. E ele poderia questionar a Deus, que conversa é essa? Porque eu estou há 17 anos fugindo de uma pessoa que eu não pedi para conhecer, que eu não pedi para ser pajem de armas, que eu não pedi para casar com a filha dele. Eu estou sofrendo por uma coisa que eu não pedi para ser rei. Foi o Senhor que mandou Samuel lá, ungiu a minha cabeça. Só que a palavra unção na Bíblia, todas as vezes que você lê a palavra unção, quer dizer preparação. Repita, preparação. Então todas as vezes que alguém foi ungido, foi preparado para alguma coisa. Eu me lembro que eu estava em 2019 em Israel, no Santo Sepulcro, e aí eu saí, e aí eu tenho dificuldade, vou falar assim, com revelamentos. Revelações são de Deus, revelamentos tem muitos aí, eu tenho dificuldade com isso. E aí um pastor, um cara veio na minha direção, começou a falar inglês, e eu, como domino a língua inglesa, eu sei falar yes, no, e só falei para ele, no speak English. E ele começou a falar comigo, eu vi que era inglês, eu falei, no speak English, e ele falando. Aí o guia veio e falou assim, ô pastor, eu falei, tá falando aqui um negócio aqui. Aí o cara começou, Deus mandou eu te dizer algo. Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus. Já botei a perninha para trás assim,
Se ele botasse a mão na minha cabeça, eu falei, aqui eu não caio. A pessoa cair no Santo Sepulcro, já fica lá dentro. E ele falou assim, Deus manda te dizer que Ele vai derramar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, uma unção. Quando ele falou isso, dormência. Na hora, eu falei, sangue de Jesus. Mais pancada que vem por aí. Porque unção, ela determina preparar para uma coisa difícil ou impossível que você vai viver. Davi, quando foi ungido por Samuel, ele foi preparado. Talvez você tenha sido ungido e ungida pelo Senhor para viver exatamente o que você está vivendo agora. Só que diante das situações você se deforma, você fala assim, não, eu não vou aguentar. Quem criou você foi quem? Quem formou você no ventre da sua mãe? Quando você estava ainda como um ser informe, Ele te conhecia, Ele fazia você crescer. Então quem conhece o seu limite é Deus. Não diga que você não vai aguentar, se é Ele que criou você e colocou você para passar e viver essa situação e vencer no nome dEle. Mas fiel é o Senhor, quando permite ou produz a tribulação, envia também o escape. O escape é dEle, o livramento vem dEle. E aí você pergunta, não, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Então por que aconteceu o que aconteceu? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Não temos todas as respostas. Mas o que temos é totalmente suficiente para confiar, crer, depender e entender que Deus não perde o controle quando eu perco o controle. E Ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mesmo tendo falta de algumas coisas, mesmo vivendo impossibilidades, o Senhor não é o nosso servo. Ele não é o seu servo que você pede e Ele vem. Ele não é um garçom, pô. Você está num restaurante, Igor, traz uma água para mim. Não é. Senhor, eu preciso disso. As nossas orações, elas são recheadas de petições. Qual foi a última vez que você fez uma oração só agradecendo? Só agradecendo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Opa, estou pedindo. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, quero te agradecer por esse dia, pela tua presença. Eu quero pedir. Senhor, eu quero, Senhor, eu. Tem como orar sem pedir? Tem como orar sem a todo momento querer alguma coisa da parte dEle? Às vezes é difícil, querido. Porque se a gente analisar a nossa vida, é uma vida só de petições para Deus. A gente vive pedindo. E tem algum problema nisso? Não, não tem nenhum problema. Desde que a minha relação com Ele não seja somente uma relação de troca. Todas as vezes que eu chego na presença dEle, é para pedir alguma coisa. Você quer ver um exemplo disso? A maior parte da vida das pessoas que elas estão mais perto de Deus é quando elas estão vivendo um momento mais difícil. Por quê? Porque elas precisam. Porque elas necessitam. Eu não ia falar isso não. Fala ou não fala, gente? Fala, né? Vou entregar, né? Eu vou entregar tudo. Então, se sou eu, digo eu e não o Senhor. Vou citar você como exemplo, viu, Marcelo? Amo o Marcelo. Tenho um carinho pro Marcelo. Amo. Eu gosto de estar perto de Marcelo. Se existe uma coisa que eu gosto, é de estar perto desse cara aqui. É um cara extraordinário. Só que Marcelo só fica perto de mim quando ele precisa. E eu tenho controle sobre algumas coisas que ele precisa. Então, se eu amo estar perto de Marcelo, mas ele só fica perto de mim quando precisa, eu vou botar ele numa situação onde ele sempre vai precisar de... Por quê? Quando ele precisa, ele está perto de mim. Digo eu e não o Senhor. Tem gente, queridos, que só consegue estar perto de Deus quando precisa de alguma coisa. Deus nos convida para um relacionamento. É muito mais do que propriamente um pedir e dar. E aí ele continua. Dá para botar no telão o Salmo 23? Não sei se vai conseguir. Dá para botar? Ele diz: restaura o meu vigor, ou restaura a minha alma, né? Em pastos verdejantes me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele diz, ele sempre me faz repousar, descansar em pastos verdejantes, porque o pastor, ele vive, né, com as ovelhas de um lado para o outro, procurando pastagem, procurando lugares seguros, onde tem águas tranquilas e onde tem pastos verdejantes.
Então o pastor a todo momento ele está atento às necessidades da ovelha. Só que Davi ele diz que ele também me faz repousar ou descansar, porque de alguma forma quando a ovelha está cansada, o pastor, o senhor das ovelhas, ele percebe e ele então faz as ovelhas descansar. Quem está cansado precisa descansar. Repita comigo, quem está cansado precisa descansar. E por que muitas vezes você cansado quer desistir? Porque o correto não é desistir. Porque o certo para quem está cansado é receber descanso e não desistir. E quantas são as vezes que na nossa vida, ao estarmos cansados, nós queremos desistir, jogar a toalha, entregar os pontos, chutar o balde. Quem está cansado precisa de descanso. E Davi ele diz que ele é descanso para as nossas vidas. Ele me faz repousar, descansar em pastos verdejantes. Se coloque de pé em nome de Jesus, que o pessoal do louvor já está aqui atrás, me apertando, e o pessoal lá atrás sinalizando para mim. Dependendo da forma como você vê o Senhor, tudo muda. Dependendo da maneira como você vê o pastor do Salmo 23, tudo muda na sua vida. Porque vai mudar a sua percepção sobre ele, quem ele é. Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Operando Deus, quem pode impedir? Quem pode contra o braço forte do Senhor? Não, mas se Ele pode tudo, por que Ele não faz isso na minha vida? Quando eu penso dessa maneira, de alguma forma, eu quero me colocar numa posição acima dEle, dizendo que eu sei mais do que Ele. E foi exatamente o que aconteceu com Jó, porque ninguém aqui sofreu mais do que Jó, mas também ninguém foi como ele diante de uma relação que em nenhum momento pecou contra Deus. Mas Jó, mesmo sofrendo, ele questionou a Deus. Jó, ele fez algumas, eu acho que 36 perguntas para Deus, questionando o sofrimento dele, dizendo, amaldiçoado foi o dia que eu nasci. E ele começa a perguntar a Deus, por que ele está vivendo isso? Qual é o propósito disso? Qual é a razão e o motivo desse sofrimento, da perda de tudo? E você sabe o que Deus responde para Jó? Quando, sabe, o calor está mais forte do dia sobre a vida de Jó, sabe o que Deus responde para ele? Nada. Porque Deus permite que ele passe por essa situação. Mas depois Deus se apresenta para ele e diz para ele, você me fez 36 perguntas e eu ouvi cada uma delas, eu estou atento a cada uma delas, mas agora quem vai fazer as perguntas sou eu. E Deus faz 70 perguntas para Jó. Só que as perguntas que Deus faz para Jó são perguntas que vão revelar quem ele é. Deus fala assim, aonde que você estava? Quando eu criei o firmamento, quando eu criei o sol, a lua, quando eu fiz a separação das águas. Aonde que você estava quando eu coloquei limites sobre as coisas? Quando eu criei os animais, quando eu determinei como tudo seria? Então foi o Senhor que criou e formou e fez tudo isso? Sim. E aí depois de uma grande experiência com Deus, Jó, ele revela aquilo que todos conhecem quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos... Existem coisas da parte de Deus que você só vai conhecer nos momentos de dor e sofrimento da sua vida. Existem segredos escondidos em Deus, existem experiências no Senhor que você só vai conseguir acessar nos momentos de luta e de dificuldade, se você não se deformar, se você não tiver a incapacidade de olhar para você e falar, eu não vou aguentar, não é para mim, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais força. O poder dele se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. As 105 palavras do Salmo 23 revelam o Senhor do Salmo 23. E eu pergunto para você, quem é o Senhor para você? Pergunta para quem está do seu lado, quem é o Senhor para você? Quem é? Quem é? Quem Ele é? Aí você vai dizer, Ele é tudo para mim. Então por que eu estou vivendo essa impossibilidade? Talvez você esteja condicionando a sua vida somente aqui. Talvez você esteja achando que tudo se resume ao que você faz, vive, sofre e passa nessa terra. Eu sempre lembro da minha mãe nesse momento, porque as palavras dela ecoam dentro de mim para alguns momentos em que eu pensava que eu não ia aguentar.
por ter perdido mãe, por ter perdido pai, por ter perdido aquele que ia ser o meu pai. A vida me roubou muitas coisas. Eu perdi muitas coisas da vida, na infância ainda. Mas Deus sempre coloca alguém. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas. E Deus usa as pessoas mais improváveis. Uma analfabeta, ela não sabia nem ler e escrever. E ela dizia para mim, nos momentos em que eu chorava e me autocomiserava, ela dizia para mim: preste atenção, a vida é dura para quem é mole. Você pode até chorar, mas depois que você chorar, você vai enxugar as lágrimas e você vai fazer o que precisa ser feito. E eu enxugava as minhas lágrimas. Um dia, aqui na igreja, veio um rapaz que estudou comigo na 3ª série. Estudou no jardim de infância, acho que 3ª série, eu não me lembro. De vez em quando ele vem aqui. E o tempo passou e a gente nunca mais se encontrou. Ele é um empresário em Cabo Frio. E aí um dia ele veio aqui e ele falou assim: eu precisava falar com você. Ele nasceu num lar evangélico, num lar cristão. Ele falou: precisava conversar com você. E eu falei: pois não, ali, pode falar. Ele falou assim: eu tenho que te pedir perdão. Eu falei: rapaz, o que eu fiz com esse cara? O que ele fez? Ele falou assim: na época da infância, quando a gente estudou junto lá, eu nasci num lar cristão. Minha família, todo mundo era crente. Meu pai era crente, minha mãe era crente. E um dia a sua avó que te criou, ela me procurou. E ela falou assim pra mim: eu queria que você fosse amigo do meu neto, porque ele não tem pai, porque ele não tem mãe, e ele se sente muito rejeitado com isso. Eu queria que você de alguma forma fosse amiguinho dele na escola. Olha o que essa mulher teve a capacidade de fazer. Isso é o cuidado de quem? De Deus. Repita: o cuidado de Deus. E ele falou pra mim assim: eu queria te pedir perdão porque você não era crente e eu não quis ser o seu amigo. Então ele decidiu não ser o meu amiguinho, mas isso ficou marcado na consciência dele. Até que um dia ele teve a oportunidade de vir aqui e me pedir perdão. E isso me tocou? Não, porque não mudou nada na minha vida. Porque da mesma forma como ela falou isso para ele, ela deve ter falado isso para muitos, que em algum momento alguém foi um instrumento de Deus. Porque Deus usa pessoas. E se você está vivendo esse momento difícil na sua vida, Deus vai usar pessoas para refrigerar a sua alma, para liberar uma paz de espírito. Eu quero finalizar dizendo a parte que ele diz: refrigera minha alma. E o Matthew Henry, no comentário bíblico dele, ele diz que o refrigera a alma não quer dizer que Deus tirou da vida aquela situação. Pelo contrário, é como quando você está no centro de Cabo Frio num dia de muito calor. No outro dia teve aí um dia de muito calor. E aí você está em Cabo Frio um dia de muito calor. Você fala assim: meu Deus, eu passo a roupa, um calor, um mal-estar, transpirando, escorrendo pelas pernas, o corpo inteiro. E aí de repente você entra dentro do carro, liga o ar-condicionado, ou você entra dentro de uma loja onde tem um ar climatizado. Aí você fala assim: caramba, aqui dentro dessa loja está tão bom. Porque do lado de fora é um calor terrível, são pressões, mas aqui ele refrigera a minha alma. O que Davi quis dizer, segundo Matthew Henry, é que em meio a guerras, a desertos, a lutas, a pressões, o Senhor, Ele tem a capacidade de produzir dentro de nós refrigério de alma, paz de espírito. Nada mudou ainda do lado de fora, mas do lado de dentro uma paz que excede todo o entendimento, uma convicção e certeza de que Deus está no controle e que por certo se levantará e produzirá justiça sobre a minha e a sua vida. Talvez você não tenha tudo o que gostaria de ter, porque Ele é o pastor e nada me faltará, mas Ele está com falta de um monte de coisa. Mas Ele entende que o pastor, ele coloca a ovelha para receber aquilo exatamente que ela precisa. Então eu declaro sobre a sua vida: tudo o que você precisa já está disponível a você, para que você possa glorificar, agradecer e se levantar e se posicionar diante de Deus. Você não precisa de mais nada. Talvez algumas coisas não aconteceram ainda na sua vida, mas o que você tem é suficiente. Deus já deu a você tudo o que você precisa para não desistir,
para descansar e se levantar e se posicionar, porque Ele tem guardado a sua entrada, Ele tem guardado a sua saída, Ele está à frente, Ele está velando por você, porque Ele diz que eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Rafael, mas é fácil falar, difícil é viver. Nós estamos falando de alguém que tinha mais motivos do que eu e você para perecer, mas ainda assim ele não murmurou. Então aprenda uma coisa aqui hoje com Davi. Por pior que possa estar sendo o momento que você está vivendo, não murmure, não reclame, não questione a bondade de Deus, porque Deus não é bom somente quando coisas boas acontecem na nossa vida. Ele é bom e sempre bom e sabe amar como ninguém. Porque se projetasse nesse telão aqui, o que pode acontecer com você amanhã ou hoje? Eu conversava com uma pessoa, Zé, desesperado, cara desesperado. E aí veio, chorou e colocou e questionou e derramou a alma dele. E eu ouvi, e eu acolhi ele. E eu disse para ele: eu entendo, imagino que não deve ser nada fácil que você está passando, mas você está a uma ligação de mudar tudo na sua vida. Você está a uma mensagem do WhatsApp, porque você recebe uma mensagem e tudo muda, sim ou não? Ele disse sim. Então isso é muito pouco diante daquilo que Deus faz. Observa que nós criamos um reducionismo e achamos é o fim, acabou, não tem jeito. Não. Foi quando conversei com uma família, estava conversando com uma família que sofreu um acidente na estrada, e a gente logo, caramba, a gente quase, não foi quase. Porque não foi quase, porque Deus não deixou. Porque Deus sabe o que faz. Deus não estava coxinha, não tornou leite, não. Deus tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado de você. E Ele sabe que a sua fé está sendo experimentada agora. Ele sabe que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança produz a fé. Uma fé inabalável. Levante suas mãos aos céus. Eu chamei esses dois aqui para a gente ilustrar um pouco para você o que Davi ele quis dizer quando ele escreveu o que essa canção retrata. Essa canção diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que Davi quis dizer? Que a bondade do Senhor, ela sempre está à nossa frente. A bondade do Senhor sempre está à frente de nós, abrindo as portas, transformando o impossível em real e possível. Então, quando eu ando, a bondade está à frente, mas se por um momento eu cair, a misericórdia do Senhor ela vai me levantar. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã e elas sempre estão diante de mim para me levantar no dia mau. Então eu declaro sobre a sua vida que a bondade estará à frente, mas as misericórdias do Senhor estarão atentas a levantar você no dia mau, a dar a força que você precisa para se colocar de pé novamente e acreditar que se Deus é o seu pastor, de nada você terá falta. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. E se essa mensagem veio como um bálsamo de Deus para a sua vida, levante suas mãos aos céus, rendido e rendida ao Senhor, agradecendo a Ele por Ele ter mandado essa palavra para você, para dizer para você que Ele não se esqueceu, que Ele não te abandonou, que não é o fim, que não acabou, porque a última palavra é do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que mãos erguidas aos céus reconhecem que precisavam receber um bálsamo da parte do Senhor, assim como Davi, em meio a guerras, fugindo de Saul, recebeu um óleo fresco, uma unção nova, que fez com que ele tivesse a capacidade de escrever o Salmo 23, dizendo que o Senhor é, o Senhor é, o Senhor não era, o Senhor não vai ser, o Senhor não seria, o Senhor é o nosso pastor, e se o Senhor é o nosso pastor, nada temeremos e nada faltará sobre a nossa vida. Que o Senhor possa estabelecer um tempo novo, um tempo de paz, um cessar de guerras no mundo espiritual sobre a nossa
nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Eu profetizo novos dias, eu profetizo novas estações. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, não só de palavras, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, nos dê um domingo de paz, uma semana extraordinária para vivermos os milagres que o Senhor tem para nós. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, é a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus nos abençoe. Valeu!